Agora, todas as vezes que chovia, então a Jezabel e o rei Acabe, eles adoravam a Baal, como se Baal estivesse mandando essa chuva. Então, vendo isso, Elias, ele não se conforma. Elias, sendo o profeta da época, sendo levantado por Deus, ele não se conforma com isso, com o povo adorando a Baal por algo que deveria ser, por um crédito que deveria ser dado a Deus. Fala para o seu irmão assim: Deus não divide a sua glória. Fala para o outro: Deus não divide a sua glória. E aí então, motivado por essa questão, o profeta Elias agora ele vai e confronta o rei Acabe e Jezabel. Ele agora confronta e ele fala: ei, para provar que não é o Baal, esse Deus pagão que está mandando a chuva sobre a minha palavra. Porque era muito comum naquela época, quando um profeta ele fosse entregar algo da parte de Deus, ele dizia: assim diz o Senhor, antes de entregar a profecia. Só que aqui Elias, ele tem uma espontaneidade. Elias é, lógico, guiado pelo Espírito Santo de Deus. Ele é agora incomodado, ele é agora impelido a desafiar o rei. E aí ele vai e fala: sob a minha palavra não choverá. E aí então nós vamos observando aqui alguns pontos na palavra de Deus, para que eu e você possamos viver, para não fugirmos do tema da provisão. O que eu e você precisamos fazer? O que eu e você podemos observar para viver tempos de provisão em nossas vidas? Amém? Quem quer viver provisão de Deus aí diz amém. Nós sabemos que o nosso Deus, ele é um Deus provedor, amém? E nós temos que entender que o nosso Deus, ele tem prazer em prover para os seus filhos. Não é um sacrifício para Deus ele te prover na sua vida aquilo que você precisa, é um prazer, amém? O Senhor, ele tem prazer em abençoar os seus filhos. A Bíblia diz assim: ei, vós que sois maus, sabeis dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o vosso Pai que estás nos céus. Então, se eu e você que somos homens carnais, sujeitos ao pecado, sabemos dar coisas boas aos nossos filhos, muito mais o Senhor, que é a própria bondade em pessoa, amém? Então, vamos lá, se eu e você quisermos viver então o sobrenatural, se eu e você quisermos no ano de 2023 viver uma provisão do Senhor, nós precisamos primeiro desafiar o sistema. Fala para o seu irmão assim: você precisa ir na contramão do mundo. Amém? Primeira coisa que eu observo e aprendo aqui é que Elias, ele vai na contramão. Perceba que ele vai contra o próprio rei, algo que era talvez até lei. Ali não estava fazendo, ele vai na contramão de todo o sistema, porque toda uma nação já estava adorando a um Deus pagão. Todos os lados que ele olhava, as pessoas já estavam se conduzindo para o lado errado, mas isso não o influenciou a ponto dele também se curvar. E é assim que eu e você precisamos nos portar se nós quisermos viver a provisão de Deus. Ainda que a maioria esteja fazendo algo, eu e você devemos fazer aquilo que é da vontade de Deus, amém? Porque Deus, ele não divide a sua glória com ninguém. E aqui então Elias se posiciona a respeito disso, tendo a certeza de que Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E aí então Elias, ele vai pagar um preço por isso, ele vai ser perseguido. Mas aqui o importante é entender que mesmo que eu for perseguido, vai valer a pena, amém? Ainda que o mundo me persiga, ainda que as pessoas me julguem por servir a Deus, por querer fazer as coisas de um jeito certo, e as pessoas muitas das vezes vão nos julgar, vão nos criticar, o que nós temos que entender é que vai valer a pena, amém? Nós não podemos nos conformar com esse mundo. Eu e você, uma vez que nos intitulamos cristãos, uma vez que nos intitulamos pequenos cristos, não podemos mais nos igualar a este mundo. Eu e você precisamos ser inconformados, amém? Aleluia. E aí então, dando continuidade, no versículo 2, depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo, o segundo passo, o segundo ponto que eu e você devemos observar para viver a provisão de Deus é a seguinte: nós precisamos ter intimidade com Deus. Repita comigo: eu preciso ter intimidade com Deus. Aleluia, amém? Nós precisamos ter intimidade com Deus. Olha para você ver que interessante. Depois veio a ele a palavra do Senhor dizendo. Para viver um tempo de provisão, eu preciso ouvir e reconhecer a voz do Senhor. Para viver um tempo de provisão, eu tenho que entender, os meus ouvidos têm que estar atentos
a palavra que vem da boca de Deus, amém? E é muito interessante porque nós, muitas das vezes, não estamos mais sabendo discernir, diferenciar aquilo que é voz de Deus em nossas vidas e aquilo que não é. Muitas das vezes o barulho do mundo tem ofuscado a voz de Deus em nossas vidas. Então nós precisamos entender que eu preciso saber distinguir, eu preciso ter intimidade com Deus ao ponto de reconhecer a voz de Deus em qualquer lugar. E não só quando a resposta me convém, porque reconhecer que é Deus falando comigo quando é algo que eu já quero é muito bom. Exemplo, eu estou precisando de uma cura, e aí Deus fala, eu vou te curar, e aí na hora eu escuto, amém, eu preciso, eu requero. Mas quando a palavra de Deus vem contra a minha própria vontade, vem me desafiando, via de regra, nós nos fazemos de confuso. Via de regra, eu já não sei mais identificar se é o Senhor falando, às vezes pode ser até um inimigo, né, alguém usando, porque já não me condiz, já não é algo que eu quero. Mas para ouvir e reconhecer a voz do Senhor, eu preciso de intimidade. E só reconhece a voz quem tem intimidade. Me empresta sua mente, eu vou te dar um exemplo bobo para você entender. Suponhamos que você saiu da sua casa e você esqueceu a sua chave. Você esqueceu o quê? E aí, Marco? Você esqueceu sua chave e saiu, fez o que tinha que fazer e agora você volta para a sua casa. E aí, chegando na sua casa e você está sem chave, o que você precisa fazer? Você vai bater na porta, sim ou não? E aí lá de dentro da porta eles perguntam assim, quem é? E aí o que você responde? O que você responde? Sou eu, naturalmente. Ninguém grita assim, é o Vitor, é fulano, é ciclano, todo mundo fala, sou eu, por quê? Você entende que naturalmente as pessoas têm a obrigação de reconhecer a sua voz e abrir a porta. O Marco chega na casa dele e fala, ei, sou eu, acabou, vai abrir a porta ou não vai, Marco? Na hora. Então o que acontece? Mas isso é por quê? Porque ele tem intimidade, ele conhece, ele convive há anos com a esposa e com os filhos. Então, se eu e você quisermos reconhecer a voz do Senhor, nós precisamos ter intimidade com Deus, amém? Glória a Deus. Nós precisamos então buscar ter intimidade com o Senhor, e intimidade é algo que vem com o tempo. Para você se tornar íntimo de uma pessoa, de verdade, isso vai vir com o tempo, é algo que vai ser desenvolvido. Então eu e você precisamos investir um tempo de qualidade na presença do Senhor. Eu e você precisamos investir cada vez mais um tempo com o Deus que nós servimos, ao Deus ao qual nós falamos que vamos passar toda uma eternidade, mas muitas das vezes, vamos ser sinceros, nós não passamos nem 15, 30 minutos, uma hora no dia. E aí é um Deus que nós vamos passar a eternidade, mas que nós não investimos nem uma hora do nosso dia. Vocês não acham um pouco estranho? Então, não estou aqui julgando ninguém, eu prego para mim mesmo primeiro, estou falando de mim mesmo. Nós precisamos investir mais tempo na presença do Senhor. Muitas das vezes, 1h30 em um culto é um tempo pesaroso, é um tempo pesado, é muito tempo, é cansativo, dá sono, e aí a gente vai no cinema 1h30, passa assim. Então nós temos que investir mais tempo de qualidade na presença do Senhor para ter mais intimidade com o Senhor, amém? Versículo 3, o terceiro ponto que eu quero observar, que nós precisamos ter para viver a provisão de Deus. Vocês querem viver a provisão de Deus, sim ou não? Para viver a provisão de Deus, eu preciso obedecer a palavra de Deus. Fala com seu irmão assim, você precisa obedecer. Fala para o outro, para ele não ficar com ciúmes, você precisa obedecer. Manda falar com os dois, só para dar tempo de eu beber água. Manda não, subir o microfone. Eu preciso agora obedecer. Eu escutei a voz de Deus, eu reconheci que quando bateu a porta era o Senhor falando comigo. Mas de nada adianta eu reconhecer, eu saber que é a voz de Deus, se eu não estiver disposto a obedecer a voz de Deus. Olha o versículo 3, retira-te daqui, o Senhor Deus falando com Elias. Vai para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E olha para você ver que interessante. Nós entendemos aqui que Elias, ele desafiou, ele foi diretamente contra o rei Acabe, contra Jezabel e contra tudo aquilo que eles estavam acreditando e ensinando para o povo. E nesse momento que ele se posiciona, lógico, repito, guiado pelo Espírito Santo, mas de livre e espontânea vontade, ele se posiciona e fala, segundo a minha palavra não choverá. Aí então vem a palavra de Deus para ele e fala assim, ei, retira-te daqui, se esconde. E aí eu imagino agora a cabeça de Elias, poxa, eu estou aqui defendendo Deus, eu estou aqui inconformado com o que esses caras estão fazendo, e aí Deus está mandando eu me esconder.
Vocês lembram que eu falei que é muito fácil obedecer à voz de Deus quando é algo que eu quero? Mas eu preciso também obedecer quando é algo que eu não entendo. Porque a palavra de Deus diz que os planos do Senhor são maiores que os nossos, e os caminhos do Senhor são mais altos que os nossos. E ainda que nós não entendemos no momento, nós precisamos obedecer a palavra de Deus, para que aí então nós possamos de fato viver e receber a provisão de Deus em cada detalhe de nossas vidas, amém? E aí então a gente vê que o profeta, ele obedece a palavra de Deus, e aí então a partir daí ele vive a provisão do Senhor, ele vive aquilo que o Senhor se dispôs a fazer sobre a vida dele. Talvez eu e você ainda não estamos vivendo tudo aquilo que o Senhor tem para nós, porque ainda falta talvez uma obediência em alguma área de nossas vidas. Talvez Deus ainda não nos entregou tudo, porque nos falta obedecer alguma área, alguma coisa, algum detalhe que a gente está deixando passar. E Deus, Ele é um Deus de detalhes, amém? Você pode falar para o seu irmão, Deus é Deus de detalhes. Irmãos, nós sabemos que o Senhor, Ele é detalhista, Ele é minucioso em suas palavras. Quando o Senhor fala assim, ei, vai lá e toca na rocha, não é para bater na rocha, é para tocar na rocha. Então Deus, Ele é um Deus detalhista, amém? E aí então, muitas das vezes, por pequenos detalhes, nós perdemos grandes bênçãos na presença de Deus, amém? Então que nós possamos entender, não basta eu simplesmente reconhecer, eu tenho intimidade, eu sei que é Deus falando, mas agora eu tenho que estar disposto a obedecer, eu tenho que estar disposto a pagar um preço e ouvir a voz do Senhor, ainda que não seja o que eu queria, ainda que eu não entenda no momento. Imagina a cabeça de Elias, eu acabei de desafiar o rei e agora Deus está pedindo para mim me esconder, o que as pessoas vão pensar de mim? Eles vão me julgar como covarde. E ele era um grande profeta na época. E aí então, mesmo assim, diante de tudo isso, ele não confronta o Senhor e ele faz aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Amém? Então que eu e você possamos estar dispostos a obedecer à voz de Deus, ainda que doa, ainda que no momento nós não entendemos, porque quando nós pensamos no longo prazo, o Senhor, Ele sabe de todas as coisas, amém? O Senhor, a gente tem que entender que Deus, Ele já está lá na frente, assim como Deus, Ele já esteve no passado, Ele é o presente, Ele é o futuro, Ele sabe de todas as coisas. Então, ainda que nós agora não estamos entendendo, lá na frente a conta fecha, lá na frente vai dar tudo certo, porque o Senhor já viu e já escreveu a nossa história, amém? Maravilha. O quarto ponto aqui então que nós podemos observar no versículo 4, dando continuidade, e há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Repita comigo, eu tenho ordenado. E aqui eu acho bem interessante novamente, é o que eu estava dizendo, Deus, Ele é um Deus de detalhes. Olha para você ver que interessante no versículo 4, eu não sei a sua Bíblia, mas a minha e outras versões que eu estudei, estão todas ou num tempo presente ou num tempo passado. Ou está escrito assim, eu tenho ordenado, ou eu já ordenei. Ou seja, aquilo que Elias precisava, o Senhor já tinha feito para ele. Aquilo que Elias ia precisar lá na frente, Marco, o Senhor Deus já tinha providenciado para a vida dele. E aí o Senhor fala assim, agora ei, pode ir lá, vai para o ribeiro junto ao queride, porque eu já ordenei aos corvos que te alimentem. E esse ordenei no passado, ou seja, Deus já tinha mandado a provisão, Deus já tinha feito, já tinha providenciado aquilo que Elias ia ainda precisar. Então nós precisamos entender que o Senhor, Ele já proveu a minha e a sua necessidade. Deus, não é que Deus Ele precise de um tempo, não é que Deus Ele precise de toda uma eternidade para fazer aquilo que você precisa. É você que precisa entender que Deus Ele já proveu na minha e na sua vida, amém? Você pode falar para o seu irmão, Deus já proveu aquilo que você precisa. Seja profeta e fala, Deus já proveu aquilo que você precisa. Aleluia, amém? O Senhor, Ele já proveu. E aí é muito interessante quando a gente vê e, poxa, Deus fala com ele assim, ei, pode ir para o rio, porque eu já ordenei. Está no passado, eu já ordenei, eles já estão cientes, a sua bênção já está ao seu caminho, amém? É só ouvir a palavra de Deus que ela te alcançará. Nós temos que entender que o nosso Deus, Ele é um Deus de preparo, Ele é um Deus de cuidado. É tão interessante, se a gente for ver isso é desde a criação do mundo, é assim. Quem Deus criou primeiro? Pensa comigo, a terra ou o homem? Responde aí. A terra ou o homem? Tem gente que está em dúvida. A terra. Criou Deus os céus e a terra, Gênesis 1. E aí, o que Deus criou primeiro então? Os peixes ou o homem? Quem veio primeiro, os peixes ou o homem?
gente, na dúvida. O que Deus criou primeiro, os animais, os répteis ou os homens? Perceba que Deus, antes de criar o homem, Ele cria tudo que o homem vai precisar para viver. Antes de Deus formar o homem, Ele forma primeiro tudo aquilo que o homem precisaria para viver. Então o nosso Deus, Ele é um Deus de antecipação, é um Deus que já fez aquilo que nós vamos precisar. Ele é um Deus que já conhece, já viu a sua necessidade, já te visitou na sua tristeza e já preparou resposta para mim e para você, amém? O nosso Deus, Ele já proveu, amém? Não é que Deus vai fazer na minha vida, e hoje Deus me trouxe aqui para te dizer, Deus já fez na sua vida, amém? O Senhor, Ele já fez aquilo que você precisa, o Senhor já te visitou, o Senhor Deus, Ele já nos conhece, Ele sabe de todas as nossas dificuldades, o Senhor sabe, Ele conhece todas as suas lutas, Ele sabe de tudo que você tem passado, mas o problema é que nós ficamos ansiosos, aflitos, nós ficamos muitas das vezes perdidos em meio aos problemas, e Deus orando e falando, ei Senhor, eu preciso disso, eu preciso daquilo. Talvez você está aqui hoje preocupado com uma enfermidade, um diagnóstico, talvez você está aqui hoje preocupado com uma dívida, um boleto que já venceu, algum compromisso que você tem para amanhã, mas eu estou aqui para te dizer que o Senhor já proveu aquilo que você precisa, amém? Você pode aplaudir o Senhor, amém? Então nós entendemos então que para viver uma provisão de Deus eu preciso primeiro desafiar o sistema, eu preciso ir na contramão do mundo, eu preciso ser diferente, eu não posso ser igual a todo mundo. Se eu quiser viver a provisão de Deus, eu não posso me igualar ao mundo, eu preciso ser diferente. Aquele que é amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. Então para mim viver a provisão de Deus, eu primeiro preciso desafiar o sistema, eu preciso ir na contramão do mundo, eu não posso me conformar com as coisas deste mundo. Mas eu preciso também, então, no segundo ponto, ter intimidade com Deus. Como que um Deus vai prover na minha vida se eu não tenho intimidade com Ele? Como que alguém vai prover? Ninguém dá nada para quem não conhece, isso é raro. A gente precisa ter intimidade com Deus para que Ele possa ser o nosso provedor de fato, amém? E aí então, obedecendo a palavra do Senhor, no versículo 4, Deus, nós entendemos que o Senhor Ele já proveu, amém? Agora o versículo 5 também é algo bem interessante. Então fez conforme a palavra do Senhor e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. Aleluia. Aqui no versículo 5 a palavra de Deus diz que Elias fez conforme a palavra do Senhor. Aqui está dizendo que Elias, ele obedeceu a palavra do Senhor e foi para junto do ribeiro, o ribeiro de Querite, junto ao Jordão. E aí é outra coisa, outro detalhe que eu entendo. Para viver a provisão de Deus, eu preciso estar onde Deus me mandou estar. Para viver a provisão de Deus, eu preciso fazer aquilo que Deus me mandou fazer. Qual que era a ordem? A ordem de Deus estava no passado. Eu já ordenei aos corvos que vão lá e te alimentem. Eles vão levar para você pão e carne, eles já estão sabendo. Só que para Elias receber dos corvos pão e carne, eles precisavam estar onde? Junto ao ribeiro. Agora eu te pergunto, se Elias batesse o pé e falasse, eu não vou para o ribeiro, vocês acham que os corvos iam até ele, sim ou não? Sim ou não? Quem acha que sim, levanta a mão, deixa eu ver. Não iriam, por quê? O Senhor já tinha dado uma ordem. Eles já estavam cientes daquilo que eles tinham que fazer. O Senhor já tinha ordenado, já tinha calculado a rota, já tinha colocado no Waze e falou, ei, o seu destino é esse, a rota é essa, o tempo é esse, você vai chegar em tal lugar. E aí os corvos então já estavam sabendo onde eles tinham que chegar. Agora só faltava então Elias chegar no lugar da provisão. Fala para o seu irmão, se você está no lugar da provisão. Uma vez então que Deus ele já proveu, eu e você precisamos estar no lugar da provisão. De nada adiantaria aqui o Senhor ter feito tudo isso se Elias não obedecesse à voz do Senhor e não fosse para perto do ribeiro em Querite. Se Elias não tivesse obedecido a palavra de Deus e estado onde o Senhor mandou ele estar, se ele não estivesse fazendo aquilo que o Senhor mandou ele fazer. Muitas das vezes nós queremos receber a provisão de Deus, mas não estamos onde o Senhor nos plantou. Nós queremos receber a provisão de Deus, mas não estamos mais fazendo aquilo que o Senhor nos chamou para fazer. E aí aqui nós devemos pensar um pouco, poxa, o que o Senhor tem me chamado para fazer? Qual é o chamado que o Senhor tem para mim? Aonde que o Senhor me plantou? O que o Senhor espera de mim?
Eu não sei se o Senhor te chamou para cantar, para pregar, eu não sei se o Senhor te chamou para dançar, mas eu sei que alguma coisa Ele te chamou para fazer, eu sei que algum talento Ele te deu, amém? E aí então, eu e você, para vivermos a provisão de Deus, Marco, nós vamos precisar estar no lugar que Ele mandou nós estarmos e fazendo aquilo que Ele nos mandou fazer, amém? Para que então eu e você possamos viver o secreto de Deus, para que eu e você possamos viver de fato uma provisão do Senhor. E aí o resto da história você conhece. A Bíblia diz que os corvos iam pela manhã e levavam pão e carne. E à noite, mesma coisa, levava para ele pão e carne, a provisão do Senhor 2 vezes ao dia na vida de Elias, amém? Em toda a Bíblia nós vemos que o Senhor, Ele é um Deus de provisão. Em toda a Bíblia nós podemos observar que o Senhor, Ele é um provedor, e como eu disse e repito, o Senhor provê com prazer, não é pesaroso. E aí então alguém vai olhar e vai falar assim, poxa, mas no versículo 7, olha o que diz lá, e sucedeu que, passando os dias, o ribeiro se secou. Repete comigo assim, o ribeiro secou, porque não tinha havido chuva. Pergunta para o seu irmão assim, por que o ribeiro secou? Por quê? E aí? Elias estava onde Deus mandou ele estar, sim ou não? Deus mandou que ele fosse junto ao ribeiro, pastora. E agora que ele está lá, passados os dias, o ribeiro seca, Marco. Porque mesmo estando na presença de Deus, eu e você vamos encontrar dificuldades. Mesmo estando debaixo da palavra de Deus, eu e você vamos encontrar momentos, circunstâncias difíceis. Mas o que é interessante, qual que é o diferencial daquele que serve ao Senhor? Que ele passa por esses momentos debaixo, junto com o Senhor. Amém? E então aqui o ribeiro seca, e aí agora o Deus vem novamente com uma palavra sobre Elias, e ele fala, ei, levanta-te daqui e vai ter com a viúva, porque novamente, olha para você ver, um Deus de detalhes. Então veio a ele a palavra do Senhor dizendo, versículo 9, levanta-te e vai para Serepta, que é de Sidom, e habita ali, e eis que eu ordenei ali a uma mulher viúva que te sustente. Olha novamente o detalhe no versículo 9, e eis que eu ordenei. Não é que Deus ia chegar lá e ia ter que convencer, não, ei, pode ir a caminho de Serepta, você vai encontrar uma viúva, porque eu já ordenei que ela te sustente. Novamente o Senhor falando, aquilo que você precisa, eu já fiz. Tudo aquilo que você precisa para a sua vida, eu já provi. Você só precisa estar aonde eu te mando estar. Você só precisa ouvir a minha voz para viver um tempo de provisão sobre a sua vida. Amém? Então que nós possamos entender isso nessa noite. Ei, o Senhor, Ele já fez tudo o que Ele tinha que fazer por mim. Eu só preciso estar no lugar certo. Eu só preciso reconhecer a voz do Senhor e ir lá e viver tudo aquilo que o Senhor tem para mim. E Deus, Ele é tão maravilhoso, mas tão maravilhoso, que aqui Ele está sustentando o profeta, mas no caminho Ele também vai sustentar a viúva. E aí eu fiz uma pergunta e não respondi, né? Até esqueci, por que o ribeiro secou? Primeiro ponto, o ribeiro secou, a própria palavra diz, porque não havia chuva natural. Fala para o seu irmão assim, nem tudo é o diabo. Paia, né? Não tem ninguém para culpar. Nem tudo é o diabo. O ribeiro secou porque não estava chovendo, é natural, o ribeiro vai secar mesmo. Problemas acontecem, é algo natural da vida. Enquanto estivermos na terra, estamos sujeitos a problemas. Então agora o ribeiro secou, algo natural, não estava chovendo, o lugar só tira, onde só tira e não põe, daqui a pouco seca. E aí, até então tudo bem, não tem problema o ribeiro secar. O importante é com quem eu estou quando o ribeiro seca. O importante é se eu estou ou não na presença de Deus quando o ribeiro secar. Então assim, para quem está na presença de Deus, não depende do ribeiro. Porque essa provisão, ela foi momentânea, o Senhor proveu, vai para o ribeiro. E aí acabou a provisão, e aí é um fato importante que eu queria mencionar. A gente tem que se apegar ao Deus da provisão e não somente a provisão de Deus. Muitas das vezes nós queremos só a bênção, nós queremos o detalhe, nós queremos só o milagre. E aí o milagre é passageiro, o milagre pode acabar, mas o Deus do milagre é eterno, amém? Então que eu e você, nessa noite, possamos nos achegar ao Deus da provisão. Que eu e você possamos buscar muito mais do que a própria provisão em si, o fato que precisamos, mas buscar o Deus que dá a provisão, porque uma vez que eu e você estivermos inseridos na presença do Deus da provisão, nunca mais vai faltar provisão de Deus nas nossas vidas, amém? Porque ainda que o ribeiro seque, a palavra de Deus ela não volta atrás. Ainda que o ribeiro seque, o Deus da provisão não muda. Ele continua sendo o mesmo, Ele continua te abençoando, Ele continua provendo sobre a minha e sobre a sua vida, amém?
Glória a Deus. Aleluia. Pode colocar sobre os seus pés. Aleluia. Glória a Deus. Nós possamos sair daqui nesta noite com isso em nossas mentes. O Senhor, Ele já proveu tudo aquilo que eu preciso. Nós possamos sair daqui nesta noite com essa mentalidade. Ei, Deus já fez, Deus já tem para mim tudo pronto, tudo o que eu preciso já está